Olá, tudo bem? Eu sou Heron, sou terapeuta holístico especializado na área de dependência química. Também sou mais um adicto em recuperação, vivo e limpo só por hoje, graças ao meu poder superior e um pouco da minha boa vontade. Bem, família, hoje vamos estar dando continuidade ao vídeo em que estávamos falando sobre síndrome de abstinência. Então, no vídeo anterior, nós vimos que quando o paciente ele chega dentro da CT, dentro de uma clínica terapêutica, ele passa por 3 fases da síndrome de abstinência, tá? Então, vamos estar relembrando aqui e eu vou estar falando de uma nova abstinência, tá? Uma abstinência que, na verdade, não é nova, mas as pessoas desconhecem, tá? E por desconhecer, acabam muitas vezes por recair. Mas vamos primeiro relembrar o que falamos no vídeo anterior. Então, a primeira fase da síndrome de abstinência é o crash. Quando o paciente, ou seja, o dependente químico, ele faz a parada da substância psicoativa. Então, quando o paciente para de usar determinada substância psicoativa, digamos que o crack ou a cocaína, aí há uma redução de humor e energia, e cerca de 15 a 30 minutos após o uso da droga, vem a depressão, a ansiedade, a paranoia e o intenso desejo de voltar ao uso. Lógico, aqui ele ainda não tem habilidade nenhuma para lidar com a síndrome da abstinência, tá? Então isso vai ser normal, completamente, extremamente normal no primeiro processo, né, de abstinência dele, né, na primeira fase dele, entendeu? Isso aqui é a primeira fase, primeira etapa do tratamento dele, vai estar ligado na primeira etapa, tá? Então, na segunda etapa, vai estar lá a segunda fase da síndrome da abstinência, que é a fase disfórica ou tardia, que a gente chama de SAD, síndrome da abstinência demorada. Inicia-se de 12 a 96 horas depois do uso cessado e pode durar de 2 a 12 semanas. Ou seja, o indivíduo ele parou de usar. Aí ele teve o primeiro sintoma de abstinência, que foi após 15 a 30 minutos. Depois disso, de 12 horas a 96 horas, ele pode vir com novos sinais e sintomas de abstinência. Mas e se não aparecer com logo esse tempo em seguida, ela vai se aparecer, se manifestar de uma forma mais demorada, né? Ela vai aparecer, se manifestar da segunda à 12ª semana. E o paciente, sim, pode manifestar o desejo pela droga, e a irritabilidade e problemas de memória. Ó, vamos focar um pouquinho aqui nessa segunda fase. Essa segunda fase aqui para o paciente, ela é muitíssimo importante, tá? Porque nessa segunda fase, a gente tem que vir com bastante conteúdo motivacional, bastante terapia cognitiva, comportamental, para ele entender que os comportamentos dele lá, com o uso das drogas, estavam disfuncionais, certo? Não eram funcionais os comportamentos, tá? E aí, para ele começar agora a desenvolver uma certa habilidade de lidar agora com a sua síndrome de abstinência. E aí vem a terceira fase, a fase de extinção.
os sintomas disfóricos diminuem ou cessam por completo e o craving se torna intermitente. Mas, terapeuta, seria normal, então, o paciente, ele, depois do tratamento, ter uma recaída? Olha, muitos recaem, mas o interessante é que não recaia, tá? Vamos lá, vamos olhar para um outro lado. É normal que se tenha abstinência. É muito normal, é comum. Abstinência nós vamos ter pro resto da vida. Eu falei que eu ia passar para vocês agora uma questão de síndrome de abstinência psicológica, tá? Olha só, nos primeiros momentos, meu corpo ele vai ter a abstinência fisiológica. Por quê? Porque eu parei o consumo, o uso de droga, e o meu corpo agora vai começar a expelir a toxina. E à medida que ele vai expelindo, o meu organismo, obviamente, ele vai pedindo. Não é assim que acontece? A gente se alimenta no café da manhã, gasta a energia do café da manhã, e quando se aproxima à tarde, o nosso corpo pede a reposição de energia, que é o alimento da tarde, para repor aquela energia. Então, a mesma forma vai acontecer com a droga. Então, o paciente ali ele vai ficar irritado. Vamos lá, uma pessoa com fome, ela não fica irritada? Eu sempre costumo dizer assim, tá? Então, acontece do mesmo jeito com o paciente quando ele está dentro de um processo de tratamento que ele está em abstinência. Ele ficou abstêmio, ele vai passar pela síndrome de abstinência, tá? Então, ele agora vai ter que lidar com aqueles conflitos, tá? Então, a gente às vezes pensa, né, quando está do lado de fora, que vai desintoxicar, pronto, e acabou. Simples assim, mas não é tão simples não. Vamos lá? Os sintomas da síndrome de abstinência psicológica, esses sim são irritabilidade, depressão, mau humor, ansiedade, estresse, depressão, entre outros, tá? Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo. Por que, terapeuta? Porque esses sintomas e sinais, se a gente não estiver atentos a eles, que eles são sintomas e sinais do cotidiano, do nosso dia a dia, a gente às vezes se estressa, às vezes a gente se irrita, e às vezes a gente vai achar que é normal, mas às vezes a gente vai estar passando pela síndrome da abstinência. Então, para os pacientes que o médico ou o psiquiatra, que passou junto com o tratamento terapêutico, tá? Dentro de uma clínica, que o psiquiatra receitou lá a medicação, ele tem que continuar com o uso da medicação. Ele não pode parar com o uso da medicação. É muito importante. E eu já vi muita gente recair e voltar para o programa de tratamento, certo? Por conta de que parou de tomar a medicação. Não conseguiu. Então, se tem uma medicação, é para ser seguida. Tem que tomar a medicação. Por conta dessa abstinência. Olha, o nosso corpo, o meu corpo, ele ficou acostumado a viver durante muitos anos com o uso da substância. Então, o meu cérebro, ele registrou anos e anos e anos da minha vida com o uso de substância. Vocês acham que é tão fácil assim chegar e passou pelo processo de tratamento em uma CT e pronto, nunca mais vai ter abstinência? Não. Abstinência a gente vai ter pro resto da vida. Agora a gente vai ter que aprender com as ferramentas de Narcóticos Anônimos, com as ferramentas que é oferecida pelo programa de 12 Passos, de NA ou de Alcoólicos Anônimos, certo? Através dos princípios
espirituais contidos na programação, certo? E pelas terapias. Entender o que está funcional e o que é disfuncional na minha vida. Eu tenho que desconstruir aquela linha de raciocínio que era doentia e construir agora uma linha de raciocínio de vida saudável. Então, para que isso venha a funcionar, eu tenho que traçar um plano de prevenção à recaída na minha vida, certo? Então, eu acho que eu já deixei claro aqui sobre síndrome de abstinência, a questão da abstinência psicológica. Na última fase da abstinência, a gente percebe que, diz assim, que o sinal, ele se torna intermitente. Um sinal que se torna intermitente é um sinal que vai e volta. Ele vai ficar espaçando o tempo, certo? O tempo de abstinência que a gente vai sentir vai se espaçando. Vai cada vez mais ficando mais demorado para voltar, mas vai continuar a voltar, tá? Então a gente tem que aprender a ter habilidades para lidar quando esses sinais e sintomas aparecerem, ok? Para que a gente não venha a recair. Gente, eu vou estar finalizando esse vídeo. No próximo vídeo eu vou estar querendo trazer para vocês aqui, para todos nós, né? Inclusive para mim mesmo também, falando sobre prevenção à recaída e manejo à recaída, tá? Então, família, por gentileza, por favor, ajuda, divulga o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e faz chegar, né, a mensagem àquele adicto que ainda sofre, aquela família que ainda sofre. Futuramente eu também vou estar falando sobre codependência familiar, tá? E obrigados a todos. E não se esquece de deixar o like e ativar o sininho não. Obrigado.